O que são as criptomoedas? Pessoal, nessa aula a gente vai aprender sobre as utilizações básicas das criptomoedas, o que fez a primeira criptomoeda surgir, né? E quais são as características fundamentais de uma criptomoeda, de um criptoativo, para a gente estar entendendo melhor como ela funciona e as aplicabilidades dela no nosso dia a dia. A crise financeira de 2008. Para a gente entender o que fez as criptomoedas surgirem, a gente precisa entender a causalidade da necessidade das criptomoedas. Essa causalidade foi criada pela crise financeira global de 2008, uma crise financeira marcada pelo mercado imobiliário. A bolha especulativa do mercado imobiliário acaba estourando e grandes bancos e instituições financeiras que estavam investidas na bolsa acabam tendo seus lucros derretidos. Isso causou uma recessão gigantesca, fazendo com que vários países entrassem em recessão, gerando desemprego em massa, inflação e diversas dívidas públicas que se tornaram grandes demais e acabaram sendo cobradas sobre as costas dos mais pobres. Essas empresas consideradas grandes demais para falir, que deveriam ser as verdadeiras tutoras do dinheiro do povo, acabaram se mostrando irresponsáveis na gerência desse dinheiro, fazendo com que perdessem credibilidade e assim deixando de ser uma rede considerada eficiente. Visto essa dor, a gente tem o surgimento do Bitcoin em 2009. O surgimento do Bitcoin vem a partir da publicação do white paper feita por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, pessoal, geralmente é considerado como uma lenda. A gente considera ele uma pessoa, muitos acham que ele é um grupo, outros acham que ele é um desenvolvedor, mas a gente sabe que Satoshi Nakamoto acaba publicando o white paper. Nesse white paper, ele usa o título de Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. O que isso significa? Significa que é um sistema de dinheiro de pessoas para pessoas, uma resposta direta a essa má gerência e má tutela ocorrida pelos bancos, que acabaram fazendo com que todos perdessem o seu dinheiro e sofressem com a desvalorização na crise do mercado. E em 2009, a gente tem a mineração do primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, o bloco Gênesis, onde havia uma frase em referência à crise de 2008, fazendo referência aos bancos e deixando claro que a nova era das criptomoedas, a nova era do dinheiro acaba de surgir. E, a partir daí, a gente tem as primeiras valorizações do Bitcoin. As primeiras transações entre as pessoas acabam atribuindo um valor de centavos de dólar ao Bitcoin, fazendo com que tenha dado o primeiro passo, o passo inicial. O que são os ativos digitais, pessoal? A gente tem como característica primordial de um ativo digital é que ele exista somente no meio digital. Um ativo digital ele não tem forma física tangível, mas ele se representa um valor, ele representa um bem, ele representa um asset dentro do meio digital. A gente tem exemplos de ativos digitais, as criptomoedas, as stablecoins, as NFTs, e levando em consideração que todos os ativos digitais têm características essenciais, que são a possibilidade de armazenar e reter valor, a possibilidade de ser conferido criptograficamente e a possibilidade de ser transferível, tá? Todos os ativos digitais, eles têm que ser transferível, tem que ter a possibilidade de autenticação através de criptografia e a possibilidade de aumentar ou reter valor. E o potencial para funcionar sem intermediários. Mas o que é uma criptomoeda em si? A criptomoeda é uma forma de dinheiro que utiliza criptografia para garantir segurança e autenticidade nas suas transações e na sua existência. A criptomoeda ela habita dentro de uma blockchain, ela funciona através de criptografia, garantindo uma segurança e imutabilidade dos seus dados. Ela tem uma rede descentralizada, ela é totalmente descentralizada, então ela não tem um possuinte único como os bancos centrais têm com suas moedas. Então ela tem totalmente um sistema descentralizado e um consenso, ela tem mecanismos de validações dentro da blockchain, fazendo com que essa moeda não seja simplesmente uma figurinha que circule para lá e para cá, mas sim uma moeda de verdade, que retém valor e pode ser utilizada como uma moeda em si. A moeda fiduciária versus a criptomoeda, pessoal. Por que as criptomoedas são melhores do que uma moeda fiduciária? A gente tem como características fundamentais das moedas fiduciárias o controle total do Estado. Sempre que o Estado está imprimindo mais moeda, ele não diz para a população os motivos, ele imprime a resma.
A gente também tem, através dessa impressão, a inflação estrutural. Quanto mais dinheiro o Estado imprime, mais dinheiro entra em circulação por menos valor tangível do dinheiro. Isso faz com que cada unidade tenha menos valor. A gente acaba corroendo o nosso poder de compra com o tempo. Então a inflação, o aumento da base monetária, corrói o poder de compra da moeda, faz com que a moeda valha menos a cada dia. A gente não tem uma transparência real, nenhuma informação sobre a utilização da moeda ou sobre as formas de impulsionamento econômico daquela moeda são ditas pelo Estado para a população. A população nunca sabe o que está acontecendo com a moeda, a população na verdade não sabe nem como que funciona a própria moeda. Hoje em dia a gente tem estudos que as pessoas acham que a moeda tradicional fiduciária, tanto o dólar quanto o real, ainda são lastreadas em ouro, o que já não é há mais de 30 anos, tá? Além disso, as moedas fiduciárias são forçadas a ser usadas por lei. Então eu não consigo no mercado ir comprar a minha comida com uma moeda que eu considero uma moeda justa, uma moeda forte. Eu sou obrigado a utilizar a moeda impressa pelo Estado, o que acaba sendo uma forma de coerção. O Estado também utiliza essa moeda para coagir o cidadão. Por quê? Porque o Estado tem a tutela da moeda, podendo congelar os bens, podendo congelar as contas bancárias, tirando o acesso do cidadão ao seu próprio dinheiro, né? Só pelo controle que ele tem contra a moeda. E também consegue fazer com que o usuário utilize especificamente essa moeda dentro do país, fazendo a obrigação dela ser usada por lei. Isso em si é uma forma de coerção, é uma forma de chantagem com os cidadãos em si. Moedas como o Bitcoin e o Ethereum possuem uma descentralização total, ou seja, elas não são impressas por Estado, não são impressas por governo nenhum ou por Banco Central. Na verdade, elas têm quantidades até limitadas, garantindo assim que aquele problema com inflação estrutural também seja corrigido. Elas têm quantidades únicas de criptomoedas que ficam disponíveis no mercado, fazendo com que cada vez fiquem mais escassas, assim aumentando o valor por unidade, muito diferente da moeda fiduciária. A gente também tem as criptomoedas com uma saída da inflação, tá? Muitas pessoas estão migrando da moeda fiduciária para as criptomoedas justamente para quebrar essa inflação, tá? E as criptomoedas também têm uso global. Eu consigo utilizar a criptomoeda em qualquer lugar do mundo, diferente de moedas estatais de bancos centrais. Quais são as funções básicas das criptomoedas, pessoal? Primeira função básica que a gente tem da criptomoeda é o meio de pagamento. Em qualquer lugar do mundo, eu consigo utilizar as criptomoedas para fazer pagamentos de serviços ou trocas com qualquer usuário da rede ou com qualquer instituição que aceite criptomoedas. A gente também tem as criptomoedas como uma reserva de valor. Diferente de moedas estatais, que são inflacionárias, a gente tem criptomoedas que são deflacionárias. Então isso garante uma reserva de valor, funcionando como uma moeda que se valoriza com o tempo e ainda assim gere rendimentos. Então a gente utiliza as criptomoedas também como uma poupança, tá, pessoal? E as transferências diretas. A partir do momento que você tem criptomoedas, você pode enviar ela a qualquer momento para outra pessoa, fazendo com que as transações internacionais sejam muito mais baratas e muito mais rápidas do que do meio sistema tradicional. Então a gente não precisa de burocracia para enviar dinheiro para uma pessoa em outro país, assim como a gente teria burocracias com o meio tradicional. A gente tem que pedir autorização para o banco que vai mandar um dinheiro e geralmente demora 1 a 2 dias. Com as criptomoedas eu consigo fazer o envio direto, instantâneo, e em segundos o dinheiro já está na mão da outra pessoa com tarifas mínimas, com tarifas quase a zero. A gente já chegou a pagar, independente do valor da quantidade de tarifa de transação, menos de 1 centavo de dólar. Comparado ao sistema tradicional, isso é quase que 97% mais barato. As criptomoedas como meio de pagamento garantem muito mais facilidade no dia a dia. Como eu disse, a possibilidade de utilizar elas em qualquer lugar do mundo, a possibilidade de usar elas com rapidez e pagando taxas mínimas, proporcionam para a gente a capacidade de ter micropagamentos e pagamentos automatizados. Hoje em dia, a utilização de criptomoedas como transações em volume já ultrapassou o Visa e Mastercard nos usos diários. Vantagem das criptomoedas. A gente tem como as principais vantagens das criptomoedas a acessibilidade global, as transações eficientes, a velocidade nas transações e a autonomia financeira. Hoje em dia, uma pessoa com um smartphone e acesso à internet
consegue ter acesso ao sistema de criptomoedas em qualquer local do mundo. Isso garante com que ela consiga fazer transações eficientes para qualquer local que ela deseja, de uma forma rápida, segura e transparente, através da utilização da tecnologia da blockchain, que é onde as criptomoedas habitam. As criptomoedas como proteção contra a inflação. A gente tem as criptomoedas como uma possibilidade de fuga da inflação. Um desses exemplos é o da Venezuela, onde o país passava por uma inflação de mais de 10.000%. Muitos cidadãos acabaram utilizando o Bitcoin e as stablecoins para estar podendo fazer as suas compras de mercados do dia a dia, pagamentos e transações, assim tentando burlar essa mega inflação do país. Outro exemplo disso é o caso argentino. Muitos argentinos, frente à desvalorização da sua moeda, recorreram às stablecoins como uma forma de fuga, como uma forma de segurar e reter o valor do seu patrimônio. Hoje, a Argentina é o segundo país com mais dólar na sua economia, perdendo só para os Estados Unidos, e um dos países da América Latina com mais volume de adoção de criptomoedas já visto até hoje. Fez com que a Argentina conseguisse burlar a inflação, se estabilizar e criar o que chamamos hoje de milagre argentino. Tudo isso através da adoção das criptomoedas e do sistema descentralizado. A gente também tem as criptomoedas como nossa poupança, como o nosso ouro digital. Muitas pessoas acabam utilizando o Bitcoin e o Ethereum como moedas de valorização a longo prazo, para poder utilizar como uma caixinha, como uma poupança. Então a gente também tem as criptomoedas como o nosso ouro digital, como a nossa poupança, para a gente poder estar retendo o valor do nosso patrimônio. A gente tem dentro das criptomoedas um dos principais desafios, a perda de acesso. Alguns usuários que perdem a senha e não têm a sua chave de recuperação guardada, a sua palavra, né, suas 12 palavras-chave guardada, acabam ficando com essa conta perdida para sempre, pessoal. Então é muito importante você guardar as suas senhas. Há tecnologias hoje que vão estar facilitando a nossa interconexão com a nossa conta privada, tá? Mas até essa tecnologia estar rodando 100%, é muito importante que você tenha a tutela total da sua senha de forma segura, tá? Com ela anotada e armazenada de forma bem segura. Outro desafio e risco é a volatilidade, mas geralmente ela só é mal entendida, tá? A volatilidade é muito questionada e muito se falada para mim quando eu vou falar de criptomoedas para as pessoas, porque as pessoas sempre cogitam em perder e não apenas em ganhar. Então, quando alguém te pergunta assim, mas a minha criptomoeda se cair? Se cair, faz parte da volatilidade. Assim como se subir, também faz parte da volatilidade. A gente tem que parar de imaginar a volatilidade como um vilão, e sim como um aliado. Porque quando o token está subindo, está aumentando de valor, isso é ótimo, é benéfico. Mas quando o token está caindo, a gente fica preocupado. Mas a volatilidade em si é o movimento do token. Isso não significa que ele só cai. Significa que ele faz um movimento de súbita e depois vai indo para cima. Dessa forma, a gente garante que a gente elimine através do caminho do crescimento do valor do token especuladores ou usuários que não são fiéis ao token. Então sempre sejam fiel à criptomoeda que você adotou, se ela for uma criptomoeda séria, e não se preocupe com a volatilidade, porque muito em breve a volatilidade vai acabar sendo o seu aliado e não um vilão. Seguranças e fraude. Pessoal, agora a gente vai falar sobre as fraudes e golpes que ocorrem dentro do mundo das criptomoedas. Tem que levar em consideração, pessoal, que 99% de todas as criptomoedas, de todos os projetos, de todos os protocolos, geralmente são fraudulentos, geralmente são mal intencionados. Mas aquele 1% é o que salva, é o que realmente torna tudo um sonho possível. Então é muito importante que você sempre se atente a estar comprando criptomoedas que são projetos reais, que são de protocolos que fazem sentido, que já foram testados, que já têm atuação dentro do mercado, que tem um propósito claro, que não são apenas ideais de hype, tá? É muito importante você selecionar isso. Por quê? Porque se você cair em um golpe, se você cair em uma falácia, geralmente a culpa vai ser sua, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso, entender bastante sobre criptomoedas e analisar bem um ativo antes de estar comprando ele. A gente também não pode ficar dependendo de plataformas centralizadas. Se você for comprar criptomoeda, você tem que ter uma carteira Hot Wallet. O que é uma carteira Hot Wallet? É uma carteira onde nem o governo pode colocar as mãos na sua carteira. Imagine só que você manter sua criptomoeda em um local onde não é autocustodial, eles ainda vão passar suas informações para o governo, dizer que o João comprou um Bitcoin e armazenou lá na Binance.
Isso é entregar o ovo para a raposa, pessoal. Você tem que ter a sua carteira, você tem que ter a sua criptomoeda, uma carteira autocustodial, uma hot wallet ou uma cold wallet, tá? Para você ter garantia de que a sua criptomoeda esteja realmente com você. Fugir das plataformas centralizadas, evitar comprar criptomoeda em banco, evitar comprar criptomoeda em corretora centralizada, porque assim você garante que ninguém, nem mesmo o governo, vai conseguir tomar essas criptomoedas de você. Você tem a autocustódia, você tem a custódia total, a tutela total de todos os seus ativos e de todo o seu dinheiro. O futuro das criptomoedas, pessoal. A gente vai entender agora que as criptomoedas já têm um futuro consolidado, tá? O que é um futuro consolidado? Os bancos e as instituições já estão aderindo às criptomoedas. Você já vê bancos vendendo criptomoedas em suas plataformas, mesmo que não seja de uma forma descentralizada, é uma forma de trazer o produto para os usuários. Então a gente vai ver um crescimento muito maior de interação das criptomoedas com as instituições tradicionais. Por quê? Porque o Estado, quando não consegue proibir, ele acaba aderindo, acaba querendo também pegar uma fatia do bolo, o que é muito difícil com as criptomoedas, mas já está acontecendo essa adesão. A gente também vai ver a partir disso uma regulamentação na educação, vai ser muito mais falado sobre criptomoedas, o Estado vai se ver obrigado a ensinar as pessoas a utilizar esse sistema que vai estar dominando tudo. E, através disso, vai também ocorrer a evolução tecnológica. Imagine que, a cada dia, novas soluções tecnológicas, novas formas de escalabilidade da rede vai estar entrando em circulação, fazendo com que as criptomoedas cresçam de uma forma exponencial, fazendo com que o futuro seja totalmente em cripto. Isso criará uma adesão global. As criptomoedas vão fazer parte do sistema financeiro total. Tudo vai ser dentro das redes blockchain. Por quê? Porque a rede blockchain e as criptomoedas têm a capacidade de absorver qualquer forma de valor físico, tá? Tudo que existe no mundo real pode ser representado de forma tokenizada, de forma de criptomoeda dentro da rede descentralizada. Essa adesão total vai acabar trazendo uma inclusão financeira através das criptomoedas, visto com que qualquer usuário consiga ter uma simplicidade tecnológica na palma da mão, o acesso em qualquer local do planeta a esse sistema financeiro tradicional, e a independência institucional. A gente não precisa de Estado para esse sistema funcionar, a gente não precisa de um órgão regulador, a gente só precisa de um sistema que funcione, um sistema que funcione como um agente neutro, como um funcionário neutro, fazendo com que a gente consiga ter esses benefícios sem ter que pagar parcelas para instituições como a gente faz no sistema fiduciário tradicional. Todas essas atribuições às criptomoedas faz com que ela se torne uma das remessas internacionais mais movimentadas hoje. Além de movimentar mais de 700 bilhões de dólares anualmente no mercado, as criptomoedas têm 90% de custos reduzidos em transações comparadas aos meios tradicionais. Isso garantindo ainda transações em segundos e milésimos de segundos de um usuário para outro usuário. Então, a rede descentralizada não só comporta um grande volume de dinheiro, como também reduz em 90% o custo de utilização desse dinheiro, fazendo com que esse dinheiro também seja utilizado de forma rápida, fácil, por todos os usuários da rede, sem necessidade de burocracias ou autorizações institucionais de órgãos reguladores que só servem para atrapalhar e acabar pegando uma fatia do bolo. Levando em consideração todos esses benefícios das criptomoedas, espero que você tenha entendido, tá, as necessidades de estar comprando e utilizando cripto hoje no seu dia a dia. Também espero que você tenha entendido o que é uma criptomoeda e quais são as utilidades básicas dela nessa aula, tá? E para você que quer aprender mais sobre criptomoedas, vai ficar um link aqui embaixo do nosso curso da Hotmart e da nossa plataforma descentralizada, da plataforma da Liberator. Dentro do nosso curso, da nossa plataforma, você vai estar aprendendo, com práticas a utilizar carteira autocustodial, a ter suas próprias criptomoedas como Ethereum, Bitcoin e stablecoins, aprender a ter renda passiva com os seus ativos, tá? Não só ficar exposto à valorização direta e não só isso, ter a oportunidade de manter o seu patrimônio num lugar onde o governo não toca, tanto em dólar quanto em criptoativos. Então, se você quiser aprender mais, clica no link aqui embaixo. Use o cupom de desconto RUAN ou MADARA para você ter desconto na compra do seu curso.
Até breve. Nasci no gueto, sonho era distante, o peso do mundo, mas mente gigante, blockchain na veia, grana instantânea.